Vamos fazer agora aqui essa questão de número 7 da lista de nivelamento, que é uma questão de vestibular, a única que nós colocamos que é uma questão que veio de fato do vestibular e não que segue um padrão de vestibular, já que a 6 é uma questão de análise, é uma questão que ocorre muito, aquele padrão de questão ocorre em vestibulares, e as outras também seguiam um certo padrão de vestibular. A 6 foi a mais próxima de seguir um padrão de vestibular, mas essa aqui, a 7, de fato, é uma questão de vestibular da FUVEST, né? E é um dos mais concorridos do Brasil, né? Esse vestibular aqui que é para a entrada da Universidade de São Paulo, a USP, que é a universidade mais conceituada da América Latina, uma das melhores do mundo. Se não me engano, ela está no ranking das 200 melhores universidades do mundo. Mas eu li recentemente também que ela caiu um pouquinho no ranking, mas continua sendo a única brasileira que está ali no meio. Depois dela vem as universidades públicas, né? Vem a Universidade, se não me engano, de Campinas, e depois vem a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vocês já perceberam aqui que é muito importante esse vestibular aqui, para quem for fazer, junto com o Enem, um dos mais concorridos assim do pessoal da rede pública, não militar. Os militares, eles têm outras formas de ingressar, né? A prova do ITA, a prova da Polícia Federal, mas outros concursos assim. A FUVEST não é nesse padrão, ela tem outras características, mas enfim, não vou entrar mais em detalhes sobre a FUVEST, mas só que vocês tenham conhecimento aqui, caso vocês nunca tenham visto, mas acredito que já tenham estudado e se deparado com alguma questão. Esse lugar é conhecida por ser aquelas questões de final de livro, aquelas mais complicadinhas. E a gente vai aqui desfazer esse mito de que a FUVEST só tem questão difícil. Porque essa aqui é uma questão simples, só que precisa de atenção. Como ela é uma questão que tem um enunciado muito grande, eu vou dividir essa resolução. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou dividir a resolução nos seguintes momentos. Primeiro eu vou ler a questão e tentar ter uma ideia geral do que ela quer. Depois eu vou coletar os dados dessa questão e depois eu vou resolver, certo? Eu vou ter esses 3 momentos. Primeiro ler, fazer uma contextualização desse enunciado, pegar os dados que nós temos, fazer análise desses dados, tem essa outra fase também, ver qual dado vai ser útil, qual dado não vai ser útil, e depois a gente vai resolver, beleza? Então, mantendo aqui, iniciar a leitura. De 1869 até hoje, ocorreram as seguintes mudanças de moeda no Brasil. Em 1942 foi criado o cruzeiro, com cada cruzeiro valendo R$1.000. Em 1967 foi criado o Cruzeiro Novo, com cada cruzeiro novo valendo 1.000 cruzeiros. Em 70, o Cruzeiro Novo voltou a se chamar apenas Cruzeiro. Em 86 foi criado o Cruzado, com cada cruzado valendo 1.000 cruzeiros. Em 89 foi criado o Cruzado Novo, valendo 1.000 cruzados. Em 90, o Cruzado Novo passou a se chamar novamente Cruzeiro. Em 93 foi criado o Cruzeiro Real, em cada um valendo 1.000 cruzeiros, e em 94 foi criado o Real, cada um valendo 2.750 cruzeiros reais. Quando morreu, em 1869, Brás Cubas possuía 300 contos. Um conto equivalia a 1 milhão de réis. 1 bilhão é igual a 10 elevado a 9 e 1 trilhão é igual a 10 elevado a 12. Se esse valor tivesse ficado até hoje em uma conta bancária sem receber juros e sem pagar taxas, e se a cada mudança de moeda o depósito tivesse sido
normalmente convertido para a nova moeda, o saldo hipotético dessa conta seria aproximadamente de 1/10 D. Beleza. A gente leu aqui a questão. Percebe que ela tem dois momentos, né? Vou marcar aqui. Ela tem o primeiro momento, falando sobre as mudanças de moeda no Brasil, e depois ela começa a contextualizar. Ela contextualiza com Brás Cubas, que é o personagem de um livro de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um sujeito que morreu e ele está narrando a própria vida dele após a morte. Mas certo, essa questão ela traz aqui essa parte inicial, a gente vê que tem valores, e embaixo aqui ó, ela traz o ponto-chave dessa questão. Quer saber qual seria o valor da conta bancária de Brás Cubas se o que ele tinha lá na conta tivesse até hoje, em condições ideais. Que condições ideais são essas? Sem pagar taxas, sem receber juros e que a moeda tivesse sido convertida normalmente. Beleza. Pegando os dados agora aqui dessa primeira parte, a gente vai analisar. A gente percebe que o Brasil mudou de moedas várias vezes, né? Consequências de inflação, né? Tem uma coisa legal para vocês pesquisarem e estudar para algum outro vestibular, alguma outra prova de história, história e geografia, que vai cobrar muito desses conteúdos. Aqui, a interdisciplinaridade dos conteúdos é uma característica em questões de vestibular. Mas certo. Vou dar um zoom aqui. Até hoje ocorreram as seguintes mudanças de moeda. Em 42 foi criado o cruzeiro, com cada cruzeiro valendo R$1.000. Talvez vocês não peguem alguma parte da tela, porque como eu dei um zoom, eu não... e a tela eu demarco na hora da gravação, algumas partes ficam cortadas, mas como você já tem as questões, já tiver as questões em mãos, né, eu vou deixar dessa maneira aqui na gravação. Certo? Qualquer coisa vocês voltam no vídeo ou consultam o material do formulário. Mas certo. A primeira mudança foi em 42, quando criaram o cruzeiro. Um cruzeiro valia R$1.000. Então, eu vou deixar marcado aqui, ó. Um cruzeiro CR é igual a R$1.000. Eu não vou colocar na notação que era a correta do réis, né? Que o réis era assim, 000. Eu vou colocar só R$1.000, certo? 1.000 réis. O símbolozinho do réis era assim. Beleza, foi a primeira mudança. Eu vou marcar aqui como primeira mudança, para a gente não se perder. A segunda mudança ocorreu em 67, já no período da ditadura militar, civil-militar, né? Foi criado um cruzeiro novo. O cruzeiro novo, cada um cruzeiro novo valia 1.000 cruzeiros. Então a gente já vai ter essa conversão aqui, ó. Um cruzeiro novo valia 1.000 cruzeiros, certo? E essa foi a nossa segunda mudança. Em 1970, o Cruzeiro Novo voltou a se chamar apenas Cruzeiro. Essa parte aqui, ó, quando ele fala que o Cruzeiro Novo voltou a se chamar apenas Cruzeiro, é importante porque depois você,
conforme a gente vai ler na questão, a gente vai perceber que eles vão estar comparando uma moeda nova com um cruzeiro. Mas aí você se pensa, poxa, mas a gente já não estava no cruzeiro novo, por que eles estão se referindo à moeda de 42? Eles não estão se referindo à moeda de 1942. Eles estão se referindo à moeda que foi colocada em circulação, mas que teve um nome novo. O nome dela mudou, mas ela continua a mesma, tá? O nome dela que mudou para cruzeiro, que por coincidência era a moeda que já existia. Beleza? Mas quando ele fala aqui, ó, é criado cruzado, cada cruzado é valendo 1000 cruzeiros. Eles não estão se referindo ao cruzeiro de 42, estão se referindo ao cruzeiro novo que passou a se chamar cruzeiro. Beleza? Essa parte aqui eu acho muito importante, que algumas pessoas se confundiram na hora de responder isso aqui. Mas certo. Nossa terceira mudança foi em 86, que foi criado o cruzado, com cada cruzado valendo 1000 cruzeiros, e esses cruzeiros se referindo ao cruzado novo, que virou o cruzeiro, mas não de 42. Muito importante isso. Mas certo. Um cruzado é igual, eu vou até colocar aqui, ó, pra gente não confundir, mas ainda, um cruzeiro novo, certo? Nossa quarta mudança. Em 89 foi criado cruzado novo, com cada um valendo 1000 cruzados. Cruzado novo, valendo 1000 cruzados. Cruzado novo, valendo 1000 cruzados. Essa foi a nossa quarta alteração da moeda. Nossa quinta alteração da moeda é aí depois aqui, ó, em 90, cruzado novo voltou a se chamar cruzeiro. Beleza. Em 93 foi criado o Cruzeiro Real, com cada Cruzeiro Real valendo 1000 cruzeiros, esses cruzeiros sendo o cruzado novo, certo? Então, um Cruzeiro Real valia 1000 cruzados novos. E a nossa sexta operação foi em 1994, que foi criado o real, moeda que a gente utiliza até o presente momento, né, de junho de 2021. E o R$1 valia 2.750 cruzeiros reais, certo? Então, R$1 valia quanto? 2.750 cruzeiros reais. Pronto. Essas são as informações que a questão nos dá, certo? Beleza, nesse primeiro momento. No segundo momento, diz que Brás Cubas, quando morreu, ele tinha 300 contos. Um conto era igual a 1 milhão de réis, certo? Então, um conto é igual a 1 milhão de réis. Um conto
ou é igual a 1 milhão de réis. Um conto é igual a 1 milhão de réis. Um milhão, por ser um número muito grande, eu vou escrever em notação científica. Então, por 1 milhão de réis. E ele tinha 300 contos. 300 contos. Se um conto é isso aqui, eu vou multiplicar isso aqui por 300. Então, para simplificar nossa vida, em vez de colocar essa relação de um conto igual a 1 milhão, eu vou colocar logo que ele tinha 300, já que 300 seria 300 vezes 1, então 300 vezes 10 elevado a 6. A gente pode simplificar também, né? Mais ainda, colocar 10 elevado a 8, né? Já que a gente vai passar uma vírgula para cá, uma vírgula para cá, e andar duas casinhas e adicionar os expoentes daqui. Ótimo. Beleza. E daqui, enquanto equivalente a 1 milhão de réis, 1 bilhão é igual a 10 elevado a 9, 1 trilhão é 10 elevado a 12. Essas aqui são as questões, valores de referência. Né? Não são valores que você vai usar de fato na conta, são valores de referência. Por exemplo, deixa eu pensar aqui rápido no exemplo, um valor de referência. Pronto, considere que a temperatura para a água ferver é de 100 graus Celsius. É um valor de referência. Na prática você não vai utilizar naquele valor na questão, mas é para você ter como referência. Se o valor tiver acima, a temperatura estiver acima de 100 graus Celsius, a água vai estar fervendo. Você vai ter um valor de referência para poder afirmar alguma coisa ou não. Esse valor de referência aqui vai fazer sentido daqui a pouco. Se esse valor aqui, os 300 pontos, ficasse uma conta bancária sem receber juros, sem receber taxa, ou seja, ele não pagou nada por estar lá, ele não pagou nada por estar lá e nem recebeu com o tempo de que ele estava lá, né? Tem coisa que faz isso. Por estar usando aquela agência por muito tempo, ele acaba recebendo algumas coisinhas. E o mais importante, a cada mudança da moeda, o depósito tivesse sido normalmente convertido para nova moeda, ou seja, a cada mudança daquelas que a gente viu ali, o valor tivesse sido totalmente convertido de maneira normal. Na física, quando a gente estiver estudando, a gente vai ter isso como um cenário ideal, que é diferente de um caso real. Vocês estudaram, eu não sei se o pessoal de TI chegou a ver isso, mas eu tenho quase certeza que sim, que tem um caso real e tem um caso ideal. O caso ideal, no caso, vou citar um exemplo que é comum para ambos, o circuito elétrico. No circuito ideal, a gente não tem perda de energia. Já no circuito real, a gente tem que considerar as perdas logo na fonte. Então, aqui seria um análogo, né? Um análogo econômico. Em vez de ser num cenário real, em que teria taxas para se pagar, o dinheiro dele ia ser comido da conta, que nem teve aqui o confisco das contas públicas, né, que o Collor fez. Ele não foi afetado por isso, digamos que isso nunca aconteceu. É um cenário ideal, certo? Sempre quando a gente falar em um cenário ideal, vocês vão se considerar perdas. Agora, no cenário real, vocês vão considerar as perdas sim. E as perdas vão estar sendo indicadas nas questões, certo? Essa parte aqui de ideal e real é importante para que vocês trabalhem
na interpretação de vocês em diferentes questões. Mas beleza. Se isso fosse convertido, o saldo dessa conta seria, saldo hipotético seria de aproximadamente de 1/10 D. Beleza. Primeiro, bora saber quantas alternativas tem todas em real. 1/10 de real, 1/10 de milésimo de real, 1/10 de milionésimo de real, 1/10 de bilionésimo de real ou 1/10 de trilionésimo de real. Beleza? Bora saber como os valores estão sendo dados, as respostas em real. A gente vai converter esses 300 contos em reais. Como é que vamos fazer isso? A gente tem 300 contos igual a 1 milhão de réis. E 1.000 réis é igual a um cruzeiro. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar esses 300 contos, perdão. É 300 vezes 10 elevado a sexta, dividido por 1.000. Que é 1 vezes 10 elevado a 3. Esse 1 aqui ele não precisa estar aqui não. Coloquei só para ilustrar mesmo. Mas se vocês quiserem colocar 100, podem ficar à vontade. Já que o que importa mesmo são esses dois carinhas aqui. Tá. Quando a gente tem potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Então, a gente vai ter aqui que na nossa primeira conversão de moeda, ele tinha 300 milhões de réis, agora ele tem 300 vezes 10 elevado a 3, 300 mil cruzeiros, certo? Então, a gente já fez a nossa primeira conversão aqui de réis para cruzeiros. Bora marcar lá em cima para não nos perdermos, até para vocês terem uma referência também, quando vocês estiverem fazendo seus cálculos ou checando a correção. Beleza. 1.000 cruzeiros é igual a um cruzado novo. O que é que a gente vai fazer? A mesma coisa. A gente vai pegar o valor total que está em cruzeiros e vai dividir para cruzado novo. Nós vamos dividir ambos por 3. Potência de mesma base, conserva, subtrai o expoente. 3 menos 3, 0. Um número é 300 vezes 10 elevado a 0. É o próprio 300 sozinho. Aqui o número elevado a 0 é igual a 1. Ótimo. Então, 300. Cruzados novos. Vou cortar aqui essa conversão que já fizemos. Tá. Agora nós temos os cruzados, os cruzeiros novos, para a gente converter para... Opa, aqui é 1.000. Olha um erro aqui meu, perdão. Aqui não é 1 não, aqui é 1.000. Né? O terceiro, vocês deviam estar vendo ali, lendo, e eu coloquei o negócio errado, vocês deviam estar falando, né? Eu botei errado agora que eu reparei. Então, foi o terceiro, né? Cruzado aqui, cruzado, cada cruzado valendo 1.000 cruzeiros, isso. Então, fazendo essa correção aí. Beleza. 1.000 cruzados novos, 1.000 cruzeiros novos valendo um cruzado. O que é que a gente vai fazer? Pegar o 300
e dividir, vou botar até de outra cor aqui, por 10 elevado a 3. E quem é que vamos ter? Vamos ter 300, como se fosse vezes 10 elevado a 0, 0 menos 3, menos 3. Então, vamos ter 300 vezes 10 elevado a menos 3. Menos uma conversão nossa. E vocês viram que a gente vai repetir esse ciclo mais 2 vezes, né? Já viram que vai ser bem chatinho isso daqui. A gente vai pegar 300 vezes 10 menos 3, dividir por quanto? 10 elevado a 3. Menos 3, 10 elevado a menos 6. E mais uma vez, fazendo isso daqui, elevado a 3, menos 3 elevado, menos 3, menos 3, menos 6, menos 3, vai ser 300 vezes 10 elevado a menos 9. E acabou os coisinhos de 1000. Nós temos agora aqui, ó, 300 bilionésimos de cruzeiros reais. Agora, esses valores aqui que eu falei, que eram valores de referência, cadê eles aqui? O valor de referência, 1 bilhão e 1 trilhão, é por quê? Porque a gente ia encontrar um número aqui, um número pequeno, um número de dimensões muito reduzidas. Então, ele não ia dizer que 10 elevado a menos 9 é 1 bilionésimo. Ele disse que 10 elevado a 9 é 1 bilhão. Então, por lógica, ele deu uma dica pra gente, é pra gente saber disso antes de chegar na prova, mas ele deu uma dica, a questão deu essa dica pra gente. Disse que 10 elevado a 9 é 1 bilhão. Portanto, 10 elevado a menos 9 a gente vai chamar de quê? Bilionésimo. A gente não tem décimo, centésimo, milésimo. Então, aqui nós temos o bilionésimo e aqui ele também deu caso fosse o trilionésimo, que é como ele pede a resposta na questão. Tá vendo como é que o valor de referência vai atuar na nossa mente, na nossa resolução? A gente não vai utilizar esse valor no cálculo. A gente não está calculando com 10 elevado a 9, está usando 10 elevado a menos 9. Então, se vocês vão ver números, não são todos os valores que vão ficar em cálculo. Alguns são só para referência, certo? Aí você tentar pensando, eu já estou vendo ali que vai dar um bilionésimo, né? Eu posso marcar? Ainda não podemos marcar ainda porque ainda temos a nossa sexta e última conversão aqui. A gente vai pegar, bora dar um zoom aqui de novo, a gente vai pegar 300 e dividir por 2.750 e multiplicar, isso aqui a gente pode multiplicar, pode separar, ele junto ou separado, a multiplicação tem essa propriedade. Porque pouco importa, já que isso aqui são frações, vocês já viram em soma de fração, em multiplicação de fração, que não importa se esse número aqui está junto ou separado, vai dar na mesma. Vezes 1 bilionésimo. Quanto é 300 dividido por 275? 300 dividido por 2.750. A gente pode simplificar
esse zero aqui, ó, esse zero, com esse zero dividindo por 10. Bora efetuar essa divisão. Algumas pessoas, quando eu resolvi essa questão, eu encontrei essa questão, achei ela bem interessante, eu fiz ela direto. Algumas fizeram por aproximação, já que a questão pede aproximadamente. Mas eu vou mostrar para você fazendo a divisão, como a gente vai encontrar o mesmo resultado, porque essa aproximação eu achei um pouquinho feia, não vou mentir. Mas certo. A gente vai pegar 30 e dividir por 275. Eu vou montar aqui essa divisão porque eu acho que ela vai ficar bastante interessante, vai ser bastante legal, vai ser muito legal que a gente monte uma divisão assim, fazendo na prática uma divisão de verdade, com mais de, ó, quantos números a gente tem aqui. A gente tem vários, a gente tem 1, 2, 3 casas, dividir o número por 3. Muita gente não sabe, não consegue efetuar uma divisão, então acho que vai ser importante porque vocês tenham uma base de onde seguir. Mas enfim, para o vídeo não ficar muito longo, que eu já contei aqui, já tem meia hora. Teve um corte que eu fiz também no início, que eu comecei a ler errado, tudo torto, não enxerguei nada da tela, mas aí talvez vocês percebam que tem um corte ou não. Mas certo. Primeira coisa, 30 a gente pode dividir por 275. É um número muito pequeno para dividir por um número muito grande. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um zero aqui no final e vou adicionar um zero aqui na frente, certo? Já que eu aumentei um número aqui, eu vou ter que colocar um número já aqui também. Só que esse zero ele vai ficar com uma vírgula seguida. Aí a gente resolve. 300 dividido por 275. 275 a gente vai dividir por 1. Né? 1 vezes 275, 275 para 300 é 25. A gente pode pegar esse carinha aqui e dividir por esse? Não dá. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Só desse resultado aqui a gente já consegue tirar um resultado, né? Bora fazer assim, vou colocar um outro aqui. Um zero. E daqui vai surgir uma dízima periódica, vai sair 0,109109. Vai ser um cálculo grande, né? Mas para o vídeo não ficar longo, questão de upload mesmo, eu vou parar aqui porque já temos o resultado basicamente da conta, né? Quando o zero está aqui no final, a gente pode desconsiderar ele. A gente tem 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1/10, certo? É 1/10. Então, pior que a conta, eu fiz tanta coisa que a conta ia ser legal pra gente estudar, e a conta, logo no comecinho, a gente já encerrou a conta, a gente já tem o resultado que a gente quer. Já que ela pede 1/10 de quanto? 1/10, isso aqui é a mesma coisa que 1/10, a simplificar a aproximação que eu falei que o pessoal que eu vi depois de resolver fez, foi transformar isso aqui, esse 275, em 3.000. Eles aproximaram e fizeram 300 dividido por 3.000, que dá 0,1. Da mesma coisa. 0,1 é 1/10. Então nós temos o resultado aproximado das contas de Brás Cubas sendo 1/10 de bilionésimo de reais, certo? Se a gente fosse colocar 1/10 de bilionésimo em notação científica, isso aqui seria 10 a menos 1,
vezes 10 a menos 9. Seria 10 a menos 10. Se alguém pedir para você um décimo de bilionésimo de alguma coisa, vocês sabem que essa aqui vai ser a ordem de grandeza. Certo? Então, portanto, para a gente não se alongar mais, a resposta alternativa correta dessa questão aqui é a letra D, um décimo de bilionésimo de real. Uma questão que ficou longa, mas eu quis ser bem... colocar muitos detalhes nessa questão aqui, porque é uma questão que tem um texto grande, é preciso ter uma interpretação, e eu acredito que a maioria aqui tem problema em interpretação de texto na hora de resolver as questões, certo? É uma coisa que vamos trabalhar muito. O pessoal de TI vai trabalhar muito com o Jason, o pessoal de eletro vai trabalhar muito comigo em interpretação de texto, certo? Inclusive, vocês já tendo suas questões, podem trazer, né? Até o dia 23 a gente vai estar assim disponível. Depois a gente vai entrar nas nossas férias e isso retornando já no dia 5. O pessoal de TI já tem monitoria nesse dia e o pessoal de eletro vai entrar comigo no dia 6. É isso, espero que tenham entendido essa questão e procure mais questões. É isso.